2 Samuel, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão, de Eglã, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti a todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e atirou a seu marido, e a Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque esse o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despediste de maneira que se fossem assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, diz: inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem que se
a tenha a bordão, nem quem caia a espada, nem que necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner, e o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo fez fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco. Ainda que seja ungido rei, esses homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Ouvindo, pois, os filhos de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinham os filhos de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome de outro Recabe, filhos de Rimon, o Beoretita, dos filhos de Benjamim, porque também Beorote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beorotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia, e ali entraram até o meio da casa, como quem vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis que aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alviçarras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui teus ossos, e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e ao rei Davi fez com que eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos,
e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor aos meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E disseram, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, a qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.